Ele começou naquela idade e não parou. Ele produzia com uma consistência, com um amor à arte. E ele era profissional, mesmo sem ter 18 anos, fora da fase adulta, adolescente, ele já talvez fosse alguém com pensamento completamente profissional. Ele era profissional. E o profissional da arte, ele precisa praticar, ele precisa estudar, ele precisa ler livros, ele precisa entender do mundo. Ele estudava outros artistas com afinco, como Velázquez, Van Hals, talvez Vermeer, né, grandes retratistas, né? Ele estudava com afinco, levava a sério esses estudos. É um artista que executou inúmeros estudos para chegar onde chegou. Então, não é uma coisa fenomenológica, que vá para a fenomenologia, né, fenomenológica. Aqui é uma concretude, a execução desse estudo é a concretude de inúmeros outros estudos do Sargent, né? Então, para mim, foi a concretude de inúmeras leituras e estudos que eu fiz pensando o processo de pintura do Sargent. Existe todo esse estudo, né? Então a gente tem que levar em consideração que deve-se praticar muito, deve-se realizar muitos estudos, deve-se entender a realidade, ver a realidade com calma, de uma forma mais formal, né? Considerando pintura realista, você exige uma formalidade, né? O que são os aspectos formais? São os aspectos formais de construção de uma imagem, de uma figura, de uma pintura. Você tem livros que falam sobre isso. O principal deles talvez seja o Wolfling. O que o Wolfling é, né? Qual o livro do Wolfling? Wolfling, Heinrich Wolfling, Conceitos Fundamentais da História da Arte, né? O que é esse livro? Ele cita conceitos até então estudados por ele. Ele é um estudioso bem antigo, mas ele já vinha formulando esse estudo acerca dos conceitos que regem uma pintura em toda a sua parte formal, né? E isso leva ao conceito, ao pensamento de composição, né? Ele vai analisar as obras dentro do aspecto linear, pictórico, comparar o que é um linear e o pictórico, a obra aberta, a obra fechada, né? A obra desfocada e linear, né? O pictórico e linear de uma forma geral, e comparar artistas até então que existiam como referência para estudar esses conceitos mais formais da pintura. E o Sargent leva muito em consideração esses conceitos, esses elementos. Esse livro é importante de ler, até mesmo para entender um pouco mais o pensamento do Sargent, né? Os principais agentes, porque você elimina excessos de informações que porventura vêm à sua visão, e você vai acabar vendo aquilo que é mais simplificado, que no caso é o que é mais importante, né? Então, de certa forma, a pintura ela exige também uma certa simplificação. A gente acha que a pintura do Sargent é algo extremamente complexo, que envolve uma série de coisas, materiais, médios diferentes. Realmente tem toda uma ciência para poder chegar a um processo de pintura mais próximo dele. Mas isso não é uma regra, né? Qualquer um pode fazer um estudo e chegar bem próximo do processo de pintura dele. Depende do olhar, da experiência, da capacidade técnica de cada um. Isso é uma questão muito particular. Não existe uma regra que a gente possa estabelecer para pintar, porque aqui a gente está estabelecendo um processo, um estudo do processo, né? É uma análise investigativa do processo de pintura de alguém que já morreu. Então a gente não tem como conversar com essa pessoa, apesar de todos os registros e falas dele ainda reservados, né? Com certa importância em livros. Mas ele não está vivo, as informações dele não são passadas diretamente para a gente, então há buracos, né, há vazios, há incertezas. É natural que ocorra isso, da mesma forma que estudar, né, o Sargent ele não é tão antigo quanto Rembrandt, mas Rembrandt também é difícil achar informações sobre o seu processo de pintura, mas há inúmeros artistas que estudam, há inúmeros outros artistas que deixaram registros de informações, né, então exige uma pesquisa, uma investigação, pesquisar, usar as ferramentas que a gente tem em mão, né, o Google, pesquisar no YouTube outros artistas que estudam, que consigam bons resultados, estudar o processo, analisar esses processos de pintura de outros artistas pelo YouTube, pelo Instagram, pelas páginas sociais, usar as ferramentas que nós temos hoje em dia, né? Antigamente os artistas eles tinham que visitar os ateliês das outras pessoas, fazer espécie de residências, como hoje muitas instituições pagam para artistas poderem explorar sua pesquisa com residência em outros lugares. Os artistas antigos também faziam residências. Alguns artistas da antiga Escola Nacional de Belas Artes eram premiados com estas residências, porque exige uma quantidade de dinheiro considerável para você ter uma boa estadia, com materiais e possibilidade de comprar telas por determinado tempo, né, de sobrevivência em locais que você não conhece.
artistas antigos da antiga Escola Nacional de Belas Artes, eles recebiam premiações. Os melhores, né, que eram premiados nos antigos salões de belas artes do Brasil, eles eram premiados para estudar fora do Brasil, para ir para ateliês de grandes artistas da Europa, da Itália, da Espanha, da França, né, do grande centro que ainda era a Europa, como um grande centro artístico, né? Hoje a arte já está mais difundida, espalhada. Você já tem grandes centros de artes que têm suas próprias naturezas, né, suas próprias essências, sua própria história. Mas antigamente os artistas eles tinham mais dificuldade para conseguir esses fundos apenas através de premiações, né? Os estudos eram feitos diretamente com os artistas, né? Hoje a gente já consegue ver vídeos da produção de outros artistas que eles compartilham, que fazem. Então, aqui vai essa dica: aproveitem o Instagram, aproveitem o YouTube para ver vídeos de outros artistas, o processo desses artistas, pesquisem sobre o Sargent, outros estudos de outros artistas, que o estudo é algo que vocês vão acumulando, né, o conhecimento, e vocês vão aprendendo, vão entendendo, né, alguma coisa de algum outro artista pode agregar a toda essa experiência, todo esse estudo, toda essa análise que eu fiz também aqui, e tudo isso vai alimentando, né, é um estudo coletivo, vai alimentando de uma forma coletiva essa busca pelo conhecimento da pintura do Sargent, que ele deixou esse conhecimento, a gente tem que saber buscar esse conhecimento, né? Todos os artistas que já faleceram, eles deixaram conhecimento, eles deixaram riqueza, a riqueza da produção deles. A gente tem que saber valorizar esses artistas, buscar essas informações, estudar elas, respeitar suas falas, livros, processos estabelecidos, tentar fazer parecido, entender que faz parte como estudo. E também lembrar que, como artistas, cada um tem que ter sua essência, ter seu estilo, sua forma de pintar, sua forma de ver o mundo. Você pode respeitar outro artista, estudar muito ele, mas você pode não concordar com determinados parâmetros dele, né? Eu estudo muito o artista, o Sargent, mas isso não significa que eu siga todas as suas regras, que eu siga de pé, que todas as minhas pinturas sempre vão levar em consideração todas as suas análises dentro desse estudo que eu fiz agora. Eu faço experimentações, eu abro exceções, eu já fiz pinturas de abstrato, já fiz dripping, já trabalhei da mesma forma que ele trabalha com aquarela. Eu fiz muita aquarela do natural, mas também fiz muito dripping com aquarela, abstratos com aquarela e guache. A gente vai aprendendo a usar outros materiais também, saindo da pintura a óleo, né? Tudo é viável hoje em dia. Não há necessidade de ficar tão preso, né? E saber aproveitar esse conhecimento absorvido do Sargent, saber aplicar ele nas suas próprias pinturas, né? Criando concessões, criando variações de técnicas e procedimentos de pintura numa mesma pintura, né? Isso tudo é válido, é muito importante, né? Você estudar os diferentes processos e quem sabe aplicar esses diferentes processos de pintura em uma pintura só, né? Uma questão talvez mais eclética, e você vai criando variações que são da sua natureza, né? E isso pode ser bem interessante, até mesmo para os dias de hoje, né? Você vai criando inovações, estilos próprios, questões diferentes, né? Aqui a gente tem um processo de pintura realista, mas incentivo também que experimentem. Você pode fazer contraste dessa pintura com outros estilos de pintura, o abstrato, o minimalismo, o concretismo, o expressionismo abstrato, tudo é válido, né? Aproveitar esse procedimento de pintura com outros procedimentos de pintura mais soltos, mais expressivos, né? O dripping também, o abstracionismo geométrico. Você tem toda uma série de abstracionismos desenvolvidos na história, e aproveitar, né, esse conhecimento, da mesma forma que o processo de pintura do Sargent, aproveitar tudo que foi produzido pelos outros artistas, literalmente o pop art, né? Aqui é um estudo mais tradicional, mas a gente tem que entender que esse estilo de vida do Sargent, esse momento que ele viveu, né? Hoje nós temos poucas escolas espalhadas pelo mundo estudando esse processo de pintura, né? Então saibam abrir sessões, escolher o caminho, tudo isso é válido. A parte aqui eu poderia lembrar também, que é bastante importante, é a fatura. O que é a fatura? A fatura é a pincelada, é a marca do pincel, é o movimento que o pincel deixa registrado sobre a tela. Considerando todo esse movimento, toda essa base, né, essa construção de um retrato realista, tendo, né, essa fundamentação quase impressionista, né, uma pintura fresca, executada em poucas sessões com a tinta ainda fresca, a gente tem que lembrar da fatura, que é importantíssimo nesse processo de pintura do Sargent. E temos que fazer até considerações, que a primeira delas é que, ao pensar a fatura, ao fazer um estudo, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que entender o tipo de pincelada expressiva que o artista aplicou. Não ficar preocupado em imitar a representação final que o artista quer ter. Não é a questão de imitar a representação final da imagem, ou seja, o resultado final, mas buscar de alguma forma essa essência, essa forma de se pintar.
Não, a gente tem que pensar o meio termo. O resultado final realmente é bem interessante, a gente fica feliz quando a pintura fica bem parecida com a obra, quando falam, nossa, parece uma cópia, mas aqui nós estamos fazendo um estudo. É bom lembrar que um estudo não é uma cópia. E qual é o fundamento deste estudo? É buscar entender o processo de pintura do John Singer Sargent, a partir dos livros, a partir de estudos, a partir do que outros artistas também estudam e produzem através de seus vídeos. Aqui eu quero fundamentar um processo, não um resultado final, cuja excelência dele gere uma imagem idêntica à obra do Sargent. Eu não quero executar uma cópia, eu quero estudar o processo. E ao pensar a fatura, é importante não ficar preso a essa pincelada que a gente vê sobre a imagem do Sargent, no sentido de querer fazer igual. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que tentar entender essa essência, essa forma de pintar que gerou essa pincelada do Sargent, né? É um pensamento a priori, né? Que vem antes do fato entender essa pincelada final. Não é copiar a pincelada, mas entender como pintar desta forma. Ou seja, é uma pintura rápida, expressiva, em poucas sessões, com a tinta ainda fresca. Isso tudo vai gerar essa pincelada, não necessariamente querer fazer igual e ficar olhando a imagem inúmeras vezes até que a pincelada fique idêntica ao que a gente está vendo na imagem. Isso eu não fiz, não há qualquer necessidade de buscar ficar olhando a imagem para que seja idêntica a pincelada, para que seja idêntica um detalhezinho de algum lugar. Realmente, um estudo, buscamos fazer parecido, mas como forma de estudar o processo. Quanto mais você pensar no processo, mais parecido vai ficar. E é o inverso. Isso é inversamente proporcional ao fato de você querer fazer uma cópia ou fazer idêntico. Você vai acabar abrindo mão de pensar no processo, que é exatamente o que vai te levar a um resultado parecido ao do Sargent, que é estudar os livros, ler a sua forma de pintar, como ele distribuiu suas tintas sobre a paleta, que cores utilizava, ou seja, pensar na parte formal da pintura, que pincéis podem me gerar um resultado interessante deste tipo, que tipo de médiums podemos utilizar. O óleo de linhaça, aqui eu citei um óleo que é produzido pela Winsor Newton, e ela dá um frescor, um processo mais interessante para gerar esse resultado. Não é necessariamente para ter uma cópia fiel do Sargent, até porque essas são imagens que são reproduzidas infinitamente, não há necessidade de que ele tenha uma cópia. Você pode comprar um livro do Sargent e ter a imagem da obra. Então, fundamento, né, são resultados que temos que buscar. A gente tem que manter em mente o estudo do processo, o estudo do artista, como ele pensava a realidade, o que ele estudou para chegar a ser um grande artista. Ele estudou muito anatomia, então estuda a anatomia da cabeça, o crânio, a anatomia do corpo humano. Isso vai te dar um desenho estrutural muito mais forte, que vai interferir realmente na qualidade da sua pintura. Estudar o claro-escuro de retratos, como fazer um claro-escuro em retratos, fazer um curso para melhorar isso, vai te levar a uma pintura de excelência próxima do Sargent, porque você já está pensando igual a ele, você não está buscando fazer uma imagem idêntica à que ele produziu. São coisas completamente distintas. Bom lembrar e recomendar a vocês que estão vendo o vídeo que é bom sempre fazer estudos de tempos em tempos. Produzir, procurar estudar e entender a forma de pintar de artistas é uma forma de aprendizado. Não tem desmerecimento nenhum nisso, pelo contrário. Principalmente se você é um artista que preza por uma pintura mais acadêmica, mais realista, como a pintura do Sargent. O processo de realizar estudos de obras de outros artistas é um processo de crescimento, de aprendizado. Como eu falei, entender que o estudo e a cópia são coisas completamente distintas. Fiquem completamente tranquilos em relação a isso, entendendo o que é a essência de uma cópia e o que é a essência do estudo. Basta fazer os estudos tranquilos, sem arrependimento, buscar ter esse resultado final, entender como chegar a esse resultado final da obra dos grandes artistas, aproveitar essa excelência que eles deixaram para a gente tem que agradecer que existam grandes artistas em relação a buscar pintar e ter essa excelência, essa qualidade técnica, esse entendimento da pintura igual a eles. Temos que buscar também ser igual a eles ou tão bons quanto eles. Não há motivo absolutamente nenhum em depreciar alguém que estuda grandes artistas, que realiza pinturas e estudos. É completamente normal e natural realizar estudos de obras de grandes artistas de tempos em tempos, ter a nossa produção original, mas também estudar à vontade, de acordo com a necessidade ou a vontade do artista, considerando que aqui a gente está falando da vida dos artistas,
Muitas coisas são momentâneas e de momentos, então o artista está com vontade de estudar, de realizar estudos de obras de alguns retratistas, ou natureza mortas, ou paisagens. Faça, não abra mão, não pense que é algo desmerecedor estudar dentro desse processo mais acadêmico, ou seja um artista mais acadêmico ou não, tentar entender como o artista produziu. Produzindo também uma obra do artista é completamente normal. Também recomendo que realizem releituras, então tentem dar uma utilidade a esse estudo. Vocês podem fazer o estudo da obra do artista e criar uma releitura dela, aproveitando a obra e dando um toque final seu. É viável e até interessante, caso o artista ache que vai ficar preso a um estudo de um artista do passado, ou um processo de pintura que ele quis aprender, mas que acha que vai gerar uma obra que não vai lhe dar, não vai gerar interesse, né, seja do público, ou acha que não vai gerar, né, não vai ter utilidade, né, vai ficar guardado em casa. Não, pegue a obra e gere uma releitura dela, crie uma modificação, altere a obra, dê um toque final seu, do seu jeito de pintar. Você vai ter aprendido todo o processo executando a pintura e o resultado final vai ser diferente. Qualquer tipo de alteração que você gerar sobre a imagem depois de realizar o estudo vai gerar uma obra que pode se enquadrar como uma releitura, mas vai ser uma releitura realizada por você. Da mesma forma que, se for um estudo realizado por você, também não há desméritos. Lembrando que quando chega no final, vocês vão vir diminuindo o pincel cada vez mais, porque senão o seu pincel que vier por cima vai tirando o que você fez embaixo. Tem que ter muita sutileza. E vocês vão diminuindo também a pressão do pincel sobre a tela, vão deixando a mão mais leve, uma pincelada mais suave, sem tirar o que está embaixo e aproveitando essa base para vir por cima modelando novas informações. Quanto mais forte, o maior pincel que vier nessa parte final, mais você vai tirar do que já fez. Então venha com o pincel cada vez menor, com uma sutileza, com uma leveza maior na mão, controle o peso da mão nesse momento, para não perder as informações que já foram colocadas sobre a tela.